final. Cliente ou propósito no centro da estratégia organizacional? Essa é uma pergunta que eu vou começar aqui porque me despertou um interesse do questionamento diante dessa matéria que saiu aqui na Harvard Business Review Brasil de outubro de 2019. É a última, estamos em outubro aqui quando estamos gravando agora esse vídeo. E aí é o seguinte, ela fala assim, é assim que empresas bem-sucedidas redefinem seus negócios. Pois é, por que eu trouxe esse assunto aqui naquele modelo de analisar, fazer alguma crítica ou algo em alguns artigos? Nesse caso, ele me abriu um pensamento que eu quero provocar vocês e quem tiver interesse, comente aqui no vídeo, que é o seguinte, vocês já se deram conta que no mundo de agilidade de negócios, que é o que está não só na moda, mas é a tendência agora, eu vou tirar a palavra moda e vou dizer tendência no mundo de métodos ágeis, mas ela é uma tendência porque de fato a gente precisa focar no cliente, a gente precisa pensar no cliente. O Steve Denning, que é um cara fabuloso, deem uma olhada no material dele lá no site da Forbes, ele usa um exemplo que compara o movimento ágil com o impacto de Copérnico na astronomia, ou seja, quando o cara tira a Terra do centro do sistema solar, que tinha o Sol circundando em órbita, e passa a colocar realmente o Sol no centro do sistema solar, como é dito o sistema, e a Terra orbitando. Ou seja, gente, vamos parar de olhar para nós mesmos e olhar para os nossos clientes, aqueles que estão dispostos a pagar por nossas propostas de valor. Então, nesse ponto de Customer Centricity, como se gosta de falar, eu sou centrado no cliente, eu sou orientado ao cliente, e hoje se fala muito de Customer Success, Customer Experience, tudo começa com Customer. E aí, a gente, vendo esse artigo, a gente começa a pensar assim, será que a gente está batendo na tecla certa para esse mundo de Business Agility, de agilidade de negócios, que se propõe a desenvolver novas capacidades, diferenciais competitivos em função da rápida mudança das tendências de mercado, a atender rapidamente as demandas dos clientes e fazer toda essa transformação de uma forma sustentável? Será que botar todas as fichas no cliente é algo certo? Eu comecei a pensar a respeito e achei interessante a seguinte provocação. Porque olha só, há 8 anos, os autores falando, lançamos um estudo global sobre o autocrescimento das empresas, investigando a importância de 3 estratégias conhecidas para promovê-lo. Criar novos mercados, que sim, quando já está com o teu mercado saturado, o único jeito de sobreviver ou recuperar o crescimento é criando novos mercados, com novos produtos, novos serviços, identificando novas oportunidades. Atender amplamente as necessidades dos stakeholders, aqui as partes interessadas. Esse é o ponto que a gente sabe que muitas empresas fazem isso, se dedicam a isso, e esse é o centrado no cliente, focado no cliente. Só que quando eu falo partes interessadas, não é somente o cliente, eu tenho defendido cliente, investidores, colaboradores, parceiros de negócios, todo o sistema. Só atender tudo ao cliente, para mim, não basta, tá? E por fim, mudar as regras do jogo. Que eu vou dar um exemplo meio óbvio, que muita gente já ouviu falar, mas esse mudar as regras do jogo foi o que 2 grandes empresas fizeram quando começaram a operar, principalmente internacionalmente, que é a Uber e a Airbnb. Ambas foram contra princípios de compliance. Não é isso? Eles acabaram obrigando a legislação vigente de determinados países, como o Brasil, a terem que mudar para atender essa demanda do mercado, de seus clientes, certo? Pois é, então essas 3 estratégias é o que se sabia que criava grandes resultados de crescimento. Só que eles dizem assim, o que descobrimos ao longo do estudo nos surpreendeu. Embora cada uma dessas estratégias de fato projete o crescimento das organizações que estudamos, que a gente vê como abordagens tradicionais, mais efetivas, havia uma 4ª estratégia que não havíamos considerado, o propósito. E aí, última referência que eu vou fazer aqui, ele diz assim, muitas empresas de alto crescimento utilizam o propósito para gerar crescimento lucrativo sustentável. Não é isso que a gente tem defendido muito nesse canal Lean Business Analysis Brasil? Como que a gente desenvolve novas capacidades analíticas e gerenciais capazes de acelerar os resultados da empresa, gerar um crescimento exponencial sustentável.
E ele vê isso aqui. Manter-se relevantes num mundo que muda rapidamente, o famoso VUCA, que a gente fala muito aqui, e aprofundar laços com os stakeholders. Esse aprofundar laços com os stakeholders, a gente começa a ver algo muito acima do modelo de negócios das empresas, parceiras e cliente-fornecedor. É algo que está acima de uma prestação de proposta de valor pura e simplesmente por eu te entrego um produto ou serviço, você resolve o seu problema e vivemos bem, você paga por isso. Não, a gente começa a atuar além disso como algo maior, em prol dos grandes problemas da sociedade, da humanidade, da comunidade local. E isso é engraçado porque é idealista, isso leva para uma visão que vai muito além da organização. O Salim Ismail, ele comenta que os primeiros que entram no seu mercado com um propósito transformador e fincam a bandeira da sua marca associada àquele propósito, geram um baita diferencial competitivo, mas eles precisam fazer isso de coração e não como pauta do marketing. O que o artigo esse da revista comenta é que é comum as empresas tradicionais que já estão tratando do propósito, é comum elas incluírem o propósito como pauta da estratégia, mas ela está marginalizada, ou seja, eu trato desse assunto como responsabilidade social, como algo que vai desenvolver a marca, vai ser legal, vai ser cool, joia, para associar isso à nossa marca, mas não porque a gente realmente acredita. Então, o ponto que eu começo a pensar é o seguinte, e aí eu não vou me estender mais agora, porque tem muita literatura sobre propósito, principalmente em organizações exponenciais falando disso. Acho que o fechamento aqui que eu queria fazer e o questionamento é, será que estão certos os modelos de agilidade de negócios e todo o crescimento que está sendo falado hoje, de colocar o cliente no centro? Pode parecer bizarro, mas será que não faz sentido botar o propósito no centro e o cliente é parte do sistema, parte desse problema maior? Nós vamos continuar procurando o encantamento dos nossos clientes, mas pensem qual o impacto que causaria vocês realmente trazerem um propósito transformador massivo para a sua empresa, para a estratégia do próximo ciclo de negócios. Fica a pergunta, não a dica, e gostaria de ver alguns comentários de vocês aí, tá? Um grande abraço e até o próximo.